O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nosso país figura ao lado de México, Emirados Árabes e África do Sul, entre os lugares do mundo onde a desigualdade de patrimônio e renda é mais severa, segundo um estudo publicado recentemente. Eu sou Rafael Marifuso, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou explicar 4 dados que evidenciam isso. Achamos que a economia brasileira já está em franca recuperação, daqui a pouco já pode andar com suas próprias pernas. Talvez o problema mais dramático seja a renda, que a distribuição de renda é muito desigual. Agora vai aumentar tudo e o salário não vai aumentar, tu vai ficar desempregado. O Brasil tem possibilidade de dar a volta por cima. Vamos lá, mais uma vez. Eu tava andando pela internet esses dias e vi uma imagem com uma mensagem bem interessante, que dizia assim: todos têm as mesmas 24 horas por dia, a diferença é que alguns utilizam da forma correta enquanto você só reclama. E dá pra entender que a pessoa que postou isso não tem a mínima noção da realidade em que ela vive, onde pessoas têm que esperar 2 horas para chegar até o trabalho de metrô, enquanto outras passam 20 minutos só de carro. E isso não vem de hoje, vem de muito tempo atrás já. Ou até melhorando, a gente não precisa nem ir tanto tempo atrás. Em 1984, tinha ditadura militar ainda aqui no Brasil. E a ditadura afetou mais quem? Os trabalhadores, é claro. E na verdade essa ditadura até começou por causa que ia ter ajuste para os trabalhadores. Dia 7 de setembro de 1961, João Goulart tomou posse. Com as defesas da chamada reforma de base, reforma agrária, reforma tributária, reforma administrativa, reforma bancária e educacional, era o que ia fazer o Brasil ir pra frente. Mas infelizmente eles foram empacando a posse de João Goulart e o que ele podia fazer e não fazer. E quando foi em 1964, começaram o golpe militar, o golpe de estado. E assim João Goulart saiu da Previdência e começou a ditadura militar aqui no Brasil até 1985. Então dá a entender que toda vez que vai acontecer algo de bom pro trabalhador brasileiro, acontece alguma coisa e interrompe isso. Como no caso de 1964, falaram que era uma salvação do comunismo, porque o comunismo ia dominar, piriri-popopó, e tomaram o estado do João Goulart. Então sempre quando algo no Brasil iria acontecer de bom, eles usam a ameaça comunista como forma de reprimir e sustentar esse sistema que deixa o pobre cada vez mais pobre. É claro que já existia desigualdade antes do golpe militar, mas esse golpe foi o que agravou e piorou a desigualdade social aqui no Brasil, porque esse sistema favoreceu a burguesia e fudeu com a grande parte da população brasileira. Eu posso ir até mais longe que isso, porque não é tão pouco tempo atrás, tá, que tem desigualdade no Brasil, desde a época da escravidão até antes disso, mas eu nem vou entrar nesse tópico. Então dá pra perceber que a desigualdade não é de hoje no Brasil. E vocês podem até pensar, mas como faz um pouquinho de tempo, pode até ter melhorado, né? Não, meus amigos, não melhoraram, tá? Vou apresentar aqui alguns dados pra vocês do IBGE mesmo, de 2017. Cerca de 889 mil pessoas são consideradas ricas no Brasil. Esse número representa 0,42% da população brasileira. Agora a gente vai para um dado mais legal, tá? Aproximadamente 45 milhões de brasileiros vivem com um rendimento mensal que é inferior ao valor de um salário mínimo. Vocês veem como o número é discrepante um do outro? Muito assim, não é pouco, é muito. E cerca de 15 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza extrema. Eu acho que hoje em dia o número pode até ter piorado, tá? Ou melhorado. Mas a questão é que existe muito poucos ricos assim no Brasil, pra muita gente vivendo na pobreza. E aqui nesses dados só falam dos brasileiros que ganham abaixo de um salário mínimo, tá? Não falam dos brasileiros que ganham 2.000, 2.500, que ainda é pouco, tá? Que ganha 4.000, que é pouco ainda. Não vou nem entrar nesse mérito, porque senão o número vai ficar mais discrepante ainda e vai piorar até. No Brasil, a desigualdade social é um tema muito complexo de se falar, mas dá para ter uma noção das principais causas da desigualdade, como falta de acesso à educação de qualidade, a falta de saneamento básico, concentração de renda, histórico de colonização e escravidão, desigualdade racial e de gênero, concentração de terra, a falta de serviços públicos de qualidade e, mais recentemente, vem me incomodando a privatização
de coisas públicas. Então eu não vou falar de todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou me aprofundar mais em um, que é a falta de acesso à educação e a saneamento básico. Um levantamento em 2021 mostra que no Brasil 100 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto, e para 35 milhões de pessoas falta água potável em suas casas. Gente, e aí eu pergunto pra vocês, como que alguém consegue viver uma vida sem água? Não dá, uma pessoa morre. A pergunta não é nem se dá pra viver. A questão é não dá para sobreviver. Não dá pra se manter vivo sem água. Então muitas das vezes a maioria dessas pessoas que não tem água potável ficam doentes por beber água que não é própria pro uso pessoal. E vamos ser sinceros, se a meritocracia existe mesmo, como uma pessoa doente que não tem um tratamento de esgoto no seu bairro, que não tem uma água tratável, que não dá pra ela beber água sem ficar doente, que o seu desempenho cai por falta de água, por estar doente, por dor de cabeça, por altos motivos do seu bairro, que não tem saneamento básico, como que essa pessoa que não tem condições de prestar atenção na aula vai competir com uma pessoa que tem um saneamento básico, que vem de uma família rica, que tira as notas boas, que não tem problema em casa? Como que vai competir? Isso é meritocracia? Se a meritocracia existe, como que mantém esses dois no mesmo patamar? Sabe qual é a resposta para a pergunta? Não dá pra fazer isso. E isso é só uma das causas da desigualdade no Brasil, tá? Só uma das causas. Aí você vira pra mim e pergunta: mas tem como diminuir a desigualdade? Tem como acabar com a desigualdade? Gente, tem. Eu não vou falar sobre isso porque eu sou muito ignorante, tá? Sobre isso, muito ignorante ainda. Mas tem uns canais que falam sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. E tem um partido político, né? P mesmo, que é Unidade Popular. Você pode achar no Instagram, só se precisar Unidade Popular, que aparece lá. Eu acho que é o primeiro, Unidade Popular SP. Eles são um partido político que fala sobre desigualdade, que fala sobre isso, fala sobre manter os padrões para todos. Também tem um outro perfil no Instagram que é soberana.tv, que é muito bom mesmo. Eles também falam sobre isso. E sem ser página no Instagram, ou sem ser partidos políticos assim, eu gosto muito do Ian Neves, mano. Nossa, esse cara é genial. O cara sabe do que ele fala, tá? Então, se quiser algo mais aprofundado sobre isso, ou algo mais trabalhado, vai lá no canal do mano, que eu vou deixar aí na descrição também. E é isso, falou, se inscreve aí pra ajudar, é nóis.